Então agora a gente vai utilizar, para aquele exemplo das sementes, um teste de comparação de médias. Uma vez que a gente realizou o teste da ANOVA e decidiu pela rejeição do H0. Então a gente sabe que existe pelo menos uma diferença. Pelo menos uma significa que pode ter apenas uma ou mais, podendo chegar até a todas as comparações sendo diferentes. Beleza? Então como que a gente vai proceder com o teste de Tukey? O teste se baseia no seguinte, pessoal. Então vamos lá. Ó. Teste de Tukey. Eu preciso calcular qual é a diferença mínima significativa. O que significa isso? Eu vou encontrar um valor que as amostras têm que apresentar pelo menos esse valor na diferença entre elas, para que eu considere que essa diferença é significativa, ou seja, que essa diferença já me permita concluir que os parâmetros são diferentes, ok? Então eu vou olhar para um valor amostral, verificar essa diferença e comparar com essa minha DMS, que é essa mínima significativa. Se a diferença entre as amostras atingir esse valor, ou mais, é claro, eu já vou poder concluir pela diferença entre os parâmetros. Para o teste de Tukey, a DMS é calculada através de Q. Esse valor Q é um valor tabelado, vem de um quadro, de uma tabela específica para o teste de Tukey, que multiplica o quadrado médio do resíduo. Da onde vem esse quadrado médio do resíduo? Lá da nossa ANOVA, já está calculado. E aqui embaixo o número de repetições. O número de repetições, pessoal, seria quantos elementos eu tenho dentro de cada coluna de semente. Beleza? Então a gente tem que verificar como achar o valor Q. Dependendo da tabela que você estiver utilizando, você tem que ler quais são as entradas para a tua tabela. Nessa que eu vou utilizar, eu tenho que procurar uma tabela do teste Q de 5%. Lembra que a nossa ANOVA foi feita em 5%. Depois, o número de grupos no tratamento. Então aqui vai ser o número de colunas K e o grau de liberdade do resíduo. Ok? Então eu tenho que buscar quem, pessoal? Tenho que buscar um valor Q de 5%. O número de grupos que eu tinha era 4. Lembra que era 4 sementes. E o grau de liberdade do resíduo, eu volto lá na minha tabela da ANOVA, ó, e encontro o grau de liberdade do resíduo igual a 12. Então eu pego a minha tabela. Está aqui, ó, minha tabela do teste de Tukey. Ok? E eu cruzo essas duas informações. Primeiro, o número de grupos no tratamento, 4, com o grau de liberdade do resíduo, que é 12. Claro que eu já escolhi a tabela que tinha 5% de significância. Cruzando essas duas informações, pessoal, eu chego no valor 4,2 para o meu valor de Q. Ok? Então, Q é igual a 4,2. Agora, vou substituir na fórmula da DMS. 4,2 vezes a raiz quadrada. O quadrado médio do resíduo, novamente eu busco na tabela da ANOVA, o quadrado médio do resíduo, 2,646. 2,646, que eu vou dividir
pelo número de repetições. O que é o número de repetições? Dentro da nossa tabela original, quantos alqueires eu utilizei para cada semente? 4, não é isso? Então, eu tenho essa fórmula para resolver. Então, com calma, fazendo essas continhas, você vai encontrar uma DMS igual a 3,41. Como que eu tenho que pensar para utilizar a minha DMS? Veja só, eu vou pegar em módulo a média amostral do grupo A menos a média amostral do grupo B que eu estou comparando, tá? Isso em módulo, então desprezo o sinal. Se o valor obtido for pelo menos igual a DMS, ou seja, maior ou igual a DMS, então eu posso concluir que o parâmetro da média do grupo A é diferente do parâmetro da média do grupo B. Ok? E é claro, né, que se aqui for menor, então eu tenho que concluir pela igualdade. Ok? Não precisaria nem escrever, mas vamos lá. Se a diferença entre as médias amostrais for inferior ao mínimo significativo, então eu ainda tenho que concluir que os parâmetros são iguais, ou seja, eles não diferem significativamente. Beleza? Então vamos fazer agora as nossas comparações. Então eu posso colocar assim, pessoal. Uma construção aqui, ó. Comparações. Que comparações eu posso fazer? Primeiro, eu posso comparar a semente 1 e a semente 2. Ok? Vou calcular a diferença entre elas. Como que eu faço para calcular a diferença entre elas em módulo, pessoal? Quanto que era a média da semente 1? Nós já tínhamos calculado ela lá no comecinho da análise de variância. A média era 105,5 e da semente 2 era 108. Então eu vou colocar aqui, ó, 105,5 menos 108. Quanto que dá essa diferença? Essa diferença dá 2,5, já desprezado o sinal negativo. Beleza? Esse 2,5, pessoal, ele é maior ou menor que a nossa DMS? A nossa DMS calculada não foi 3,41? Foi, né? 2,5, você concorda que é menor do que o mínimo significativo? Então eu caí nesse caso aqui, ó. Dessa forma, eu devo concluir, a minha conclusão é que a média da semente 1 não é diferente da média da semente 2. Ok? E está feito a primeira comparação. Qual vai ser a segunda comparação possível? Semente 1 comparada com a semente 3. O procedimento é o mesmo, pessoal. Vou lá calcular as diferenças das médias. Então eu pego aqui, ó, 105,5 menos 114,5. Desprezando o sinal, isso dá quanto? Dá 9. Ok? A diferença mínima significativa é 3,41. Só que 9 já é maior do que o mínimo significativo. Então, a diferença que apareceu entre as amostras supera o mínimo. Isso já me permite falar o seguinte, ó. A média da semente 1 é diferente da média da semente 3.
Então já achei a primeira diferença. Isso não significa que é única. Vou continuar comparando. Ó. Agora vem semente 1 e semente 4. Vou lá nas médias entre elas novamente. Ó. Semente 1, 105,5. Semente 4, 115. A diferença entre esses dois valores é 9,5. 9,5 é maior do que 3,41. Ou seja, eu tenho diferença superior ao mínimo necessário. Então, a média da semente 1 é diferente da média da semente 4. E assim eu comparei a semente 1 com todas as outras. O que falta agora? Bom, agora eu vou comparar a semente 2 com a semente 3. Certo? Mas o procedimento é o mesmo, pessoal. Semente 2 tem média 108, semente 3 tem média 114,5. Isso dá uma diferença igual a 6,5. 6,5 comparado com 3,41 é maior. Se é maior, conclusão, semente 2 tem média diferente da semente 3. Comparando semente 2, semente 2 e semente 4. 2 tem valor 108, 4 tem valor 115. A diferença é igual a 7. 7 é mais do que o mínimo. Beleza? Se é mais do que o mínimo, a média da semente 2 também é diferente da média da semente 4. E a última comparação possível para esse exercício é a comparação feita entre a semente 3 e semente 4. Ok? Semente 3, 114,5. Semente 4 tem média 115. A diferença entre eles é igual a 0,5. Opa, 0,5 não supera o mínimo significativo. Então eu tenho que concluir que a semente 3 não tem diferença da média da semente 4. Dessa forma, nós localizamos 4 diferenças, pessoal. Semente 1 e semente 3 são diferentes, semente 1 e semente 4 são diferentes, semente 2 e semente 3, semente 2 e semente 4. As igualdades só ocorreram quando se compara semente 1 e 2 e também semente 3 e 4. Teste de Tukey, então, é um teste complementar da análise de variância. E é isso.